Então, pessoal, traçada essas premissas, né, trazemos aí no slide 6 do material de vocês um pequeno gráfico aí que coloca, esquematiza as tutelas provisórias que nós temos no nosso processo civil atual, né? De um lado, tutela de urgência, de outro, tutela de evidência, porque são os dois tipos, as duas espécies de tutela provisória concedidas no nosso processo civil. A possibilidade de concessão de tutela de natureza provisória, né, não exauriente, de cognição sumária, portanto, né, de cognição breve. Dentre essas duas espécies, a tutela de urgência, ela vai poder ser de natureza antecipada e de natureza cautelar. Então essa espécie de tutela de urgência, ela subdivide-se em duas subespécies. Tutela de urgência antecipada, que tem natureza satisfativa, tutela de urgência cautelar, que não tem natureza satisfativa, mas sim natureza preventiva, acautelatória, ok? Essas duas espécies de tutela provisória de urgência, elas poderão ser concedidas de duas formas. Elas poderão ser requeridas em dois momentos processuais distintos. Elas poderão ser concedidas de maneira antecedente, ou seja, antes mesmo de apresentado o pedido principal, sendo apenas uma petição que vai buscar apenas a tutela provisória antecipada de maneira antecedente, ou uma tutela provisória de urgência cautelar, né, que vai poder ser requerida também de maneira antecedente ou incidental, tá? Então essas duas subespécies poderão ser concedidas de duas formas: de maneira antecedente, quando eu pleiteio apenas a tutela provisória, e depois, num prazo que nós vamos ver aqui no código, né, eu apresento a petição inicial completa, ou eu vou poder requerer ela de maneira incidental, né? Junto com na petição inicial, que pede também a tutela provisória, então eu peço a tutela definitiva, tá? Então eu peço tutela provisória e tutela definitiva na mesma petição inicial, e esse pedido ele se dá de maneira incidental, portanto, tá? E quando eu não peço a tutela provisória na petição inicial, e no curso do processo surge a urgência, né? Surge aí a necessidade de uma tutela provisória, seja de natureza antecipada ou cautelar, né? Surge aí a necessidade de eu pleitear essa tutela de maneira incidental, num processo então já em curso, já ajuizado, já correndo, ok? Feitas essas considerações, né? Falando um pouquinho mais dos dois tipos de tutela, né, pessoal? Primeira espécie, então, tutela de urgência. Conforme consta do material de vocês, a tutela de urgência, ela vai ser requerida, e como menciona o 294, parágrafo único, ela vai poder ser requerida de maneira antecedente e de maneira incidental, ok? Então esses dois momentos, eu posso requerer antes mesmo do processo principal, só a tutela provisória, e aí ela é antecedente, ou junto com o pedido principal, ou já quando a ação em curso, o pedido principal já foi apresentado, surge a urgência, então desse modo esse requerimento se daria de maneira incidental, tá? E a tutela de urgência, como nós falamos, ela pode ter natureza satisfativa, como é o caso da tutela antecipada, ou ela pode ter natureza preventiva, de acautelamento do direito, de proteção do meu direito, como no caso da tutela cautelar, ok? Os requisitos da tutela de urgência. Primeiro deles, a chamada probabilidade do direito. Era o que o código anterior chamava de fumus boni iuris, né? A fumaça do bom direito, ou seja, os dispositivos previstos em lei, o entendimento da jurisprudência, a base doutrinária demonstram que o direito do requerente, ele é provável, tá? E essa característica, esse requisito, significa que o juiz ele deve se convencer de que o direito da parte ele é provável. Existe uma probabilidade de que a ação será julgada procedente, né? De que o direito reclamado pelo autor na petição inicial será julgado procedente, tá? Além da probabilidade do direito, ou seja, o ganho da parte autora ele tem que ser provável, né? Existe também o requisito da urgência, tá? O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É assim que o código agora chama o antigo periculum in mora, né? O perigo na demora, tá?
O perigo na demora nada mais é do que o perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo, tá? Então, aquela ideia de que se demorar para conceder aquela tutela, existe um risco de que quando ela seja concedida no final da instrução probatória, lá no momento da sentença, existe um risco de que o processo não será mais útil, perderá a sua utilidade, a sua efetividade, tá? Ou um perigo de causar um dano a essa pessoa, né? Vamos imaginar uma ação de medicamentos, né? Existe um perigo de dano à saúde da pessoa, né? Um dano ao próprio direito à vida da pessoa, dela não obter de imediato aquele fornecimento de medicamento, ela não obter o medicamento pretendido, né? Então existe um perigo de dano, e um dano até mesmo irreversível quando falamos de direito à saúde, né? Tudo depende do caso concreto, mas é essa ideia de que a demora no provimento poderia causar um dano à parte ou até mesmo tornar inútil, inefetivo aquele processo, ok? Então, falamos que há urgência, né? Pois a demora na concessão da tutela, ela pode comprometer a própria efetivação do direito, seja uma efetivação imediata ou uma efetivação futura. Imediata, como no caso da tutela antecipada, né? Ou futura, como no caso da tutela cautelar, que visa proteger para que no futuro o direito seja efetivo, ok? E a tutela de evidência, dentre aí essas espécies, a primeira de urgência, que tem como característica então a urgência, né? Como o próprio nome traz a ideia. A tutela de evidência, ela pode apenas ser requerida de maneira incidental, tá? Ela não vai poder ser requerida de maneira antecedente, ou seja, só pedir tutela de evidência. Tá? Esse pedido tem que acompanhar a petição inicial ou vai ser feito depois, como nós vimos lá quando o réu abusa do direito de defesa, quando o réu fica usando do processo para protelar uma sentença de mérito, tá? Então, o pedido de tutela de evidência ele vai surgir de maneira incidental no processo já em curso, tá? E como destacamos, a tutela de evidência não depende da urgência, tá? Não depende do perigo de dano, ou risco ou resultado útil. Pode ocorrer de haver também a urgência, né? Numa situação de tutela de evidência, também haver urgência no provimento jurisdicional, porém não é necessário, tá? O juiz vai analisar a questão da evidência do direito sem a necessidade de atentar para esse requisito do periculo in mora, ok? E os requisitos então da tutela de evidência? Os requisitos da tutela de evidência é a evidência do direito, né? Ela é concedida com fundamento na evidência do direito. E o que significa isso? Um juízo de alta probabilidade, tá? Quando nós falamos lá que na tutela de urgência deve haver a probabilidade do direito, a probabilidade do direito nas tutelas de evidência, ela é muito alta, tá? O que a doutrina costuma dizer, não é nem apenas provável, o direito está evidente, né? Então, a questão do acolhimento da pretensão do autor é muito mais do que provável, né? O ganho dele, a chance da sua ação ser julgada procedente é muito mais do que provável, passa a ser tão claro, passa a ser tão evidente, e é por isso que a doutrina, o código preferiu diferenciar esses tipos de tutela, tá? Porque aqui existe um juízo de alta probabilidade de que a ação será julgada procedente, ok? Segundo nos fala o Gajardoni, né? Trago um pequeno trecho de doutrina do Fernando Gajardoni aí no material de vocês. Ele comenta que o artigo 299 do CPC, ele está mal posicionado na parte geral das tutelas provisórias, tá? Vamos ao 299 então, porque nós não fizemos a leitura do dispositivo. O 299, ele fala que a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido. Na verdade, não é esse dispositivo que o autor se referiu, né? Imagino que quando a obra foi escrita, ele estava, então, ainda na fase de projeto do novo CPC, né? O que ele estava querendo se referir, pessoal, era o 294, é esse artigo que nós estamos tratando aqui, né? E é esse artigo que o autor menciona que foi mal posicionado na parte geral das tutelas. Esse artigo, segundo o Gajardoni, deveria estar na parte geral das tutelas de urgência. Segundo o que consta nesse artigo, a tutela de evidência não pode ser concedida em caráter antecedente.
Não havendo urgência a socorrer, não há prejuízo para que a postulação seja apresentada incidentalmente ao pedido principal, tá? Diz ainda o Gajardoni, além disso, não há previsão legal específica para o pleito de tutela de evidência antecedente. O 294 não falou isso, né? Ele só falou da tutela de urgência antecedente. Como há no caso, então, de silenciou quanto uma previsão nos casos de tutela de evidência antecedente, como ele, diferente do que ele fez com a tutela de urgência antecipada e cautelares antecedente. Isso indica que o legislador não supôs a possibilidade da ocorrência, pois sequer previu um procedimento próprio para suportá-la, tá? Então, se ele não previu tutela de evidência antecedente, é porque ele não previa a possibilidade disso, né? Ele não supôs a possibilidade da sua ocorrência, nem criou um procedimento próprio para suportar isso, para regular essa questão, né? Portanto, diz o Gajardoni, somente incidentalmente se reclama a tutela de evidência, tá? Então, conforme pela leitura do 294, ao silenciar sobre a possibilidade da tutela de evidência antecedente, ou seja, antes do pedido principal, é porque o legislador não trouxe a possibilidade de uma tutela de evidência concedida neste momento processual, né, de maneira então antecedente, ok? Falando então um pouquinho mais, não vou interromper aqui para o vídeo não ficar muito grande, volto então no próximo vídeo para falar de outras questões gerais da tutela provisória.